Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos, bom dia, meus amados, bom dia com muita alegria. E hoje eu tô aqui no monte, vim fazer umas orações e aproveitar para gravar o devocional. Já tem um tempinho que eu tô tentando gravar, mas a chuva não estava parando e agora que melhorou um pouco, aí até caiu aqui no celular. Agora que melhorou um pouco, eu coloquei um guarda-chuva aqui em cima, ó, para poder não chover na Bíblia, nem no livro devocional. E agora deu certo e vamos aqui para nosso devocional de hoje, um pouco atrasado, mas um devocional que eu amo falar sobre fé. Viver de fé é o que nós mais fazemos. Eu, juntamente com meu esposo, aprendi com a minha mãe também a ter muita fé. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, de muita ousadia. Ela ensinava pra gente que quando a gente quisesse algo, quisesse uma terra, uma propriedade, que nós fôssemos lá, tomássemos posse, declarássemos em nome de Jesus que aquela terra era nossa, e assim seria, e realmente assim sempre foi, graças a Deus. O Senhor sempre nos honrou. Este lugar que eu estou, o monte aqui, é algo maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Então, queridos, não duvide do poder de Deus, da grandeza de Deus, do quanto Deus pode te abençoar e prosperar. As promessas de Deus para nós, né? Os planos do Senhor são de bênção, são de prosperidade, né? Já em Jeremias 29:11 fala sobre os planos do Senhor, né? Para nós são de bênçãos, prosperidades. Muitos e muitos ali, personagens da Bíblia, tinham muito dinheiro, eram riquíssimos porque o Senhor abençoou, prosperou, tirou eles do nada, tirou eles da miséria, tirou eles de uma vida ali muito simples e colocaram eles em reinos, né, para reinar, para governar, né, como fez com Davi, Salomão, né, José, o governador, enfim. Então não é pecado, queridos, termos bens, não é pecado sermos prósperos, mas que todas as coisas sejam para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então nossa palavra hoje, vamos falar de fé. Como que podemos ter fé, né? E sem fé é impossível agradar ao Senhor, como dizem em Hebreus, né? A palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós temos que ter fé. E é difícil, né, falar em Deus, nos conectar com Deus sem fé. Então, até para nós nos conectarmos com Deus, pedirmos algo, temos que exercitar a nossa fé, né? Porque é invisível, tudo é invisível, Deus é invisível, né? As bênçãos, quando nós oramos por uma bênção, para nós aquilo ali está longe, está difícil, é quase que invisível, né? Mas nós conseguimos nos enxergar dentro daquela bênção e para nós torna visível, torna real, né? Como todas as vezes que tomamos posse de algum imóvel, aos nossos olhos era impossível, não tinha condições de ter aquilo, porque não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha financiamento aprovado, não tinha nada, vezes nada, era totalmente invisível aos nossos olhos, ao nosso alcance. Mas quando nós temos fé, nós podemos nos ver dentro daquele ambiente, já ver reformando uma casa que nem é nossa, planejando coisas, Deus vai me dar e eu vou fazer assim, assim, assim. E o Senhor nos dá, nos coloca ali dentro e a gente se vê realizando aquele sonho, e é maravilhoso viver isso através da fé. Então nós temos que ter fé, queridos, ousadia, né, determinação, entregarmos o desejo do nosso coração ao Senhor, agradar a Ele em fé, em obediência, e o Senhor assim satisfará o desejo do nosso coração, como diz em Salmo, né? Então, queridos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Temos que ir, temos que desejar, temos que tomar posse. O Senhor precisa saber o que a gente quer, o que a gente está desejando, né? Ele quer que a gente declare com os nossos lábios: Senhor, eu quero tal coisa, dessa maneira. Eu gostei dessa casa, eu quero essa casa, eu gostei desse terreno. E o Senhor assim realizará para a honra e glória do nome dEle. Será um grande testemunho na sua vida, como sempre foi em nossas vidas. Vamos para a nossa leitura, que para falar de fé eu vou longe e eu não tenho muito tempo.
Mas vamos ler aqui, ó, em Hebreus 11:1, fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É a certeza do que a gente espera. Eu quero estar... Ai, Senhor, eu estou desejando, querendo morar naquele local, mas eu não tenho condições nenhuma, mas eu tenho fé que o Senhor é dono de todas as coisas e o Senhor há de me dar, né? Então, essa palavra de Hebreus 11:1 fala isso. Ora, a fé é a certeza. Certeza é o quê? É a ausência de dúvida. Certeza é certeza. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A nossa leitura de hoje diz assim: para onde você tem olhado? A grande maioria das pessoas vive apenas com uma visão do natural, das coisas visíveis e constatáveis, né? Constatáveis por meio dos olhos físicos. Mas o fato é que é necessário enxergar além, pois Deus nos criou para viver nesse nível. Para termos uma visão além do natural, há um ingrediente especial, a fé, essencial, a fé. E por meio dela, por meio dela que enxergamos o mundo com a ótica dos céus. Percebo que muitas pessoas vivem uma vida tão intensa na terra que acabam se esquecendo do que verdadeiramente importa. Ao ficarmos presos no natural, cedo ou tarde iremos nos encontrar sem perspectiva ou propósito. A Bíblia compara isso a correr sem alvo, deferir golpes no ar, algo que por fim acaba sendo apenas desperdício de tempo. E a vida se torna dessa maneira se a vivermos sem fé em Deus. A fé é o combustível para acessarmos o sobrenatural. É por meio dela que nós chegamos a Deus e tomamos posse das promessas que Ele tem para a nossa vida. Quando eu era mais jovem, recebi promessas da parte de Deus de que Ele me usaria para fazer grandes coisas no seu reino. Todavia, naquela época, eu jamais conseguiria enxergar isso, pois eu era um garoto tímido e introvertido. Isso aqui é o autor falando, né, a história dele, que ele era e que o Senhor, aonde o Senhor colocou ele hoje, né? Ele é um moço muito bem sucedido, o autor desses devocionais aqui. E o Senhor honra, querido, o Senhor honra, né? Falou assim, aquelas palavras aos ouvidos humanos pareciam loucura para mim, mas apliquei fé, pois sabia que Deus prometeu e Ele cumpriria. E hoje vivo essas palavras, né? Então, a palavra do Senhor, né? Em Salmo 37 fala: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração, entrega o seu caminho a Ele, o mais Ele fará. Então, queridos, nós devemos agradar ao Senhor, entregar os nossos caminhos a Ele, né? E se você disser assim, mas eu não tenho promessa nenhuma, quer mais promessas do que a palavra do Senhor, né? A Bíblia Sagrada aqui, que tem muitas e muitas promessas de bênçãos para nós, queridos, mas muitas mesmo. Então, não é pecado ser próspero, não é pecado ter dinheiro, né? Deseje sim, mas tenha cuidado, tenha moderação ao desejar, né? Porque a palavra do Senhor Deus fala também que o dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então já vou me alongando muito aqui, mas depois, uma outra hora, a gente vai falar mais profundamente sobre isso, né? Mas nós devemos sim desejar ser próximo, abençoado. O Senhor tem o melhor, os planos de Deus são os melhores para nós, né? Então, Deus Pai tem promessas para cumprir em você e por meio de você. Mas para acessá-la é necessário tirar o foco do natural. A partir de hoje, amplie sua visão, busque a porção que o Pai tem para derramar em sua vida. Simplesmente creia, porque Ele prometeu e vai acontecer. A nossa frase do dia de hoje fala assim: se não houver expectativa e fé, os céus não se abrirão, né? Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós temos que ter fé, senão fica impossível, né? A gente agradar ao Senhor. Se a gente não agrada, não é obediente, não tem fé, a gente não alcança as bênçãos e as promessas do Senhor. A chuva começou a engrossar aqui de novo, e a palavra em Eclesiastes 5:10 que fala, né? Que a gente não pode amar ao dinheiro, né? Então nós temos que desejar sim ser abençoados, ser prósperos, né? Mas para a honra e glória do nome do Senhor, para testemunhar a glória do Senhor em nossas vidas. Bem, queridos, quero fazer uma oração rapidinho com vocês. Começou a engrossar
a chuva aqui. Ainda bem que tem esse guarda-chuvinha maravilhoso guardando aqui. Então nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus esta manhã. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel e cumpridor das Tuas promessas, mesmo quando não posso ver o resultado, Pai. Mesmo quando nós não podemos ver resultados positivos, Jesus. Nós escolhemos, ó Pai, confiar em Ti e em Tua palavra. Fortalece, Senhor, a nossa fé para que possamos viver as promessas do Senhor para nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a ampliar nossa visão espiritual, enxergando além das dificuldades, Senhor, além das circunstâncias, Pai. Que sejamos firmes e pacientes e cheios de esperança, sabendo que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Renova a nossa coragem para caminhar, para termos fé, Senhor Jesus, e não pelos que os nossos olhos veem, Jesus, mas, Senhor Jesus, pelo que nós cremos, porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pelo que nós cremos, Jesus. Obrigada por seres o nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, a nossa esperança constante, Pai. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Senhor Jesus, somos 100% dependentes de Ti, Senhor. Nós dependemos, Pai, da Tua graça, da Tua presença, do Teu amor. Ah, Senhor, coloca mais fé, a cada dia mais fé em nossos corações, Deus, para que possamos viver, alcançarmos as Tuas promessas para nós. Pai querido, nós sabemos que não há impossíveis para o Senhor, que o Senhor é dono de todas as coisas nesse mundo, nessa terra, que tudo o Senhor pode nos dar e fazer por nós. Que assim, Jesus, como o Senhor abençoou o seu servo, Senhor Jesus, que tinha obediência e fé. Senhor Jesus, como foi na vida de Abraão, de Jacó, de Jó, de José, Senhor Jesus, de Salomão, muitos, ó Pai, ali na Bíblia que foram ricos, muitos bem-sucedidos, mas que glorificaram e louvaram o Teu nome, Senhor. Que o Senhor assim possa fazer, Jesus, em nossas vidas, para que o Seu nome seja glorificado através de nós. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos por essa linda manhã de domingo. Que o Senhor possa estar conosco a todo momento. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um ouvinte, a cada um, Senhor, que acompanha os devocionais todas as manhãs. Coloca, Senhor Jesus, cada dia mais fé. Prospera os caminhos, abençoa, Senhor. Realiza os sonhos, eu te peço. Em nome de Jesus. Beijo grande no coração de vocês, meus queridos. Que o Senhor possa falar mais e mais em cada mente, cada coração. Que as bênçãos do Senhor alcancem vocês aonde vocês estiverem. No nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.